Fala galera, treinador Luizão com vocês aí, mais conhecimento para compartilhar. Obrigado desde já para a galera que tem nos seguido aí, tenho visto que tem uma galera que tem acessado os nossos vídeos, tem acessado a nossa comunidade, o nosso site aí. Galera, obrigado por vocês terem acompanhado a gente, isso significa que a gente está fazendo uma troca bem bacana, que estão curtindo os vídeos que a gente está fazendo. Então vamos lá para mais conteúdo bacana. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que eu considero ser a última parte quando eu vou fazer a elaboração dos treinos, ok? Que é uma parte muito importante em todas as atividades, em tudo que a gente vai fazer, ok? Então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a composição do aquecimento para as aulas de cross-training. Mas olha só, uma das coisas que eu quero sempre deixar claro para todo mundo que me segue, que assiste os vídeos, é que essa metodologia de cross-training ela ajuda muito você a melhorar as suas aulas em diversas outras modalidades. Eu mesmo chego a dizer para vocês que depois que eu aprendi a trabalhar com essa metodologia, que os meus treinos nas aulas de musculação, personal, ginástica, treinamento de corrida, treinamento de mobilidade e assim por diante, melhorou muito, tendo entendimento dessa nova modalidade que trabalha com diversas outras modalidades inclusas no seu treinamento. Mas vamos para o que interessa então. Vou falar para vocês um pouquinho sobre qual é a composição e como é que você monta o seu aquecimento. Mas antes disso, vamos dar uma pensada, vamos olhar naquele atendimento tradicional que acostuma ter nas academias, ok? O aluno vai lá, se inscreve na academia, provavelmente ele vai fazer uma avaliação física, algumas academias até dispensam avaliação física, só pede um exame médico. Esse cara vai começar a fazer um treinamento. Quando ele chega para fazer o treinamento na musculação, gente, isso eu não estou falando porque eu estou falando a modalidade que é certa, outra errada. Isso porque eu convivo em diversas academias, não só como professor, e já convivi em diversas academias, mas também como consultor de gestão em alguns boxes, academias e assim por diante. Eu vejo muitos alunos chegarem para fazer o seu treino normal de musculação. O aluno vai fazer o quê? Ele entra para fazer um cardiorrespiratório para fazer treinamento com pesos. Legal? Ou às vezes até vai fazer treinamento ginástico e vai para o cardiorrespiratório. Okay? E eu tenho percebido que o aquecimento ou a preparação para o treino não tem sido eficiente para essa galera. Quando eu comecei a trabalhar com o cross-training, eu aprendi que para o cross-training, como a gente trabalha com movimentos funcionais, porque esses movimentos eles recrutam mais fibras musculares e mais articulações, são aqueles movimentos de padrão universal, que eu preciso fazer um aquecimento muito melhor. Então a gente vai falar no cross-training como que é previsto fazer o aquecimento. Bacana? E até tem um documento que o próprio Greg Glassman desenvolveu para que os treinadores tenham mais entendimento e conhecimento do que precisa ter na parte de aquecimento para os treinos de CrossFit. Legal? Vou compartilhar isso aí com vocês. O nome do documento chama-se Better Warm-Up. Bacana? Ele vai falar basicamente de algumas coisas que eu vou falar aqui, mas tem várias outras informações bacanas para vocês lá também. Bom, vamos falar sobre aquecimento então. Olha só, o aquecimento geralmente na área, qualquer treinador vai concordar comigo, geralmente a última parte que a gente monta, né? A gente vai lá e monta todo o treinamento, olhando as necessidades do aluno e por fim a gente vê o que a gente precisa preparar no corpo dele para que ele faça um treino bem proveitoso, seguro e eficiente. Legal? Para o cross-training não é diferente, tá? A última parte que a gente monta é o aquecimento, ok? O aquecimento, geralmente, ele tem três partes importantes aqui. E essas partes importantes, elas estão lá todos os dias no nosso treino, né? Por mais que eu venha fazer treinamento ginástico hoje, provavelmente eu vou usar membros inferiores, membros superiores. Geralmente eu tento contemplar o aquecimento geral do meu corpo, ok? Mas eu não penso só em fazer o aquecimento muscular e articular, com movimentos resistidos, né? Ou até movimentos cíclicos, né? Que são os cardiorrespiratórios. Então a primeira parte que tem que ter no meu componente é aquele basicão de todos, né? A ideia é que a gente faça o aquecimento muscular e articular. E não só com exercícios, por exemplo, de esteira, né? Que você chega lá, vai fazer o aquecimento para fazer um treino de musculação. Fico só na esteira ou fazendo uma bike ergométrica para aquecer. A gente vai trabalhar as articulações e os movimentos. Por exemplo, se hoje eu tiver uma técnica, que essa técnica contemple agachamento, o que eu vou fazer? Vou preparar as pernas para isso, mas não preparo as pernas só caminhando. Eu vou fazer um exercício,
com uma menor intensidade, talvez até com menor intensidade, com menor volume, ok? Mas vou colocar agachamento ou passada para preparar as pernas do meu atleta ou do meu aluno para a parte técnica, beleza? Então essa parte ela está aqui, já é contemplada. Nessa parte também a gente geralmente faz com que o treino seja mais intenso, o aquecimento seja um pouco mais intenso, para que tenha um pico não tão alto da frequência cardíaca, para que eu prepare o sistema cardiovascular e respiratório também. Algumas pessoas não pensam nisso, mas até o aquecimento das artérias é muito importante, porque elas têm elasticidade. E quando você aos poucos vai preparando as artérias, elas ficam com uma elasticidade melhor para o treinamento de alta intensidade. Bacana? A segunda parte que a gente prevê é trabalhar a mobilidade, principalmente a mobilidade do tronco e do quadril, que é bastante utilizado nos nossos movimentos e nos nossos treinamentos aqui. Então a gente entra com os treinamentos para você alongar mesmo, só que daí essa que é a diferença, ok? Alongamento, treino de mobilidade, relaxamento e soltura. Quando você monta um treinamento lá no final você prevê que o teu aluno pare um pouquinho para baixar a frequência cardíaca e enquanto isso ele vai relaxando a musculatura que foi trabalhada com movimentos sem tanta intensidade, isso é uma coisa. É como se você estivesse despreparando o aluno, né? Que você estivesse fazendo um esfriamento do corpo dele para que ele consiga ter, ou então não venha ter, para aluno que está começando, cãibra, contração excessiva da face muscular, daí ele venha ter mais dor muscular e assim por diante, ok? Nessa parte aqui, a musculatura está intacta ainda, a ideia é que você faça exercícios para melhorar a mobilidade. Alguns treinadores falam assim, não, eu não vou, não é todo dia, ou não posso dizer que sempre eu vou ter exercício forte de mobilidade, né? E daí nesses exercícios, uma coisa que eu uso pra caramba são os power bands. Vocês já me viram fazendo alguns vídeos onde eu mostro exercícios com power band, que ele ajuda pra caramba a melhorar a mobilidade, né? Então alguns treinadores falam assim, não, eu prefiro não. Eu chego a dizer para vocês que é o seguinte, se o treino do seu aluno nesse dia, se ele vai chegar a fazer um treino com peso, né? Treino com peso, ou treino muito forte, acima de 85% da capacidade do seu aluno com carga, ou talvez tiro de explosão, talvez nesse dia não seja tão interessante você fazer um treino de mobilidade tão forte. Mas nos demais treinos, que são a maioria deles, né? Que a gente trabalha abaixo de 90% da capacidade, a ideia é que você prepare esse aluno para que tenha mobilidade. O treino de cross-training ou do crossfit são treinos que trabalham com exercícios com amplitude grande, com grande amplitude. Então, se o seu aluno não tem mobilidade, ele vem para fazer treino em alta intensidade, com grande amplitude, a probabilidade dele se lesionar é grande. Eu chego a dizer para as pessoas que na fase de adaptação dos alunos, uma das coisas que eu faço é encurtar movimento quando eles estão começando. O nosso pull-up é esticado, tá? Mas ele não é tão esticado para a galera que está começando, entendeu? Então esses caras que estão começando, eles já passam por uma fase de adaptação onde eu vou prever exercícios de mobilidade. No nosso aquecimento, a mobilidade ela entra realmente para no dia preparar para o treino, mas prevendo que esse cara vai fazer esse treino de mobilidade todos os dias e com o passar do tempo, ele vai ter mais mobilidade para ele conseguir, né, numa fase de treino, quando ele já chegar nível intermediário avançado, para que ele consiga realmente fazer os exercícios de grande amplitude sem ele se machucar, sem ele ter lesões. E vai de novo, né? Uma coisa que eu falo para todo mundo: quem machuca não é uma modalidade. O CrossFit não machuca as pessoas. Quem machuca as pessoas são os treinadores mal preparados. E isso aí acontece até nas aulas de yoga e de pilates. Se você tem um cara que é mal preparado, ele vai machucar o aluno, beleza? Então vamos dar sequência lá. A terceira parte que a gente prevê no aquecimento de cross-training é o trabalho do core, legal? Então, quando você vai elaborar os seus treinos, a gente prevê que a gente tem um excelente trabalho do core já previsto no aquecimento. E é óbvio, né, que se você já montou o seu treino e lá no seu treino, no seu WOD ou já na parte técnica, você já está fazendo um trabalho bom do core, talvez você dispense esse componente no aquecimento nesse dia. Isso depende de como está a tua planilha, como é que está a tua semana, qual que é o teu grupo. Uma coisa muito importante para falar sobre a elaboração de treinos é o seguinte: quando você vai montar um treino, isso foi uma coisa que eu aprendi bem no começo com uma amiga minha que é atleta de CrossFit. Ela falou assim: olha só, a gente elabora os nossos treinos, né? Nós três no box que a gente trabalhava, era eu e mais outros 2 coaches,
Nós três elaborávamos os treinos, né? Mas a gente sempre tinha uma conversa ou fazia um áudio, porque quando eu ia montar o treino, a semana de treino, as outras duas coaches me mandavam um áudio falando assim: puxa vida, minha turma aqui, que é a turma da manhã, de terça e quinta, está com necessidade disso, daquilo, daquele outro. A gente montava a nossa planilha de treino prevendo as necessidades e as habilidades dos atletas daquele box, daquela região, e para cada box é diferente. Às vezes eu monto meu box numa região que a faixa etária é muito alta, talvez os meus odds sejam diferentes, né? Então por isso que eu particularmente costumo dizer que assim, você tem lá a sua box e daí você tem uma outra box e você usa uma planilha de treino para duas boxes, dois lugares, duas cidades, dois climas diferentes. É uma coisa que eu não aconselho, bacana? Eu aconselho assim, se você é head coach e você é head coach de duas boxes, tem que ter duas planilhas separadas. Ok, vamos voltar para a nossa parte de trabalho do core aqui. Então, o aquecimento, que é o nosso warm-up, ele prevê que a gente tem exercícios para aquecimento articular, muscular, já prevê elevação da frequência cardíaca, tá? E nesse processo aqui, o corpo vai ficar, as articulações vão ficar bem lubrificadas. Eu preparo a mobilidade para que ele consiga executar os movimentos com a mobilidade que ele vai fazer naquele dia, mas também prevendo que esse treino de mobilidade todos os dias, tendo exercício de mobilidade, que com o tempo ele vai melhorar a mobilidade para quando ele chegar ao nível intermediário avançado, para que ele faça o seu treinamento com segurança. E por fim, o treinamento do core. E daí para aquela galera já sabe, né? Treino do core. O que é core para você? Bem no começo a galera entendia que o core era só trabalhar o abdômen, e hoje a gente entende que é muito mais, né? Então você pode combinar no seu treino de core que um dia você vai fazer o treinamento, por exemplo, do seu abdômen, e que no outro dia você vai fazer o treino da sua lombar, mais glúteos, ok? No dia que você fizer o treinamento da sua lombar, você pode prever base da escápula. E quando eu falo abdômen, eu falo abdominal, falo oblíquo, falo serrátil, ok? Então, as pessoas falam assim: cara, mas peraí, você treina abdômen todo dia? Não, eu treino core todo dia, né? E eu faço eu alterno, né? Tem dia que vai ser a parte do abdômen, tem dia que eu vou colocar exercício para a lombar, tem dia que eu vou fazer exercício para o glúteo, para o flexor do quadril, né? Tem exercício para você fazer o trabalho do flexor do quadril, que também é o core, legal? Fazer exercício talvez com um rubber para fortalecimento da base da escápula, para ajudar você no teu handstand push-up, no teu handstand walk, para você ter mais força para fazer o teu jerk. Tem gente que não contabiliza isso, mas quando você está com a base da escápula muito bem fortalecida, e ela faz parte do core, e você está com uma boa mobilidade do teu peitoral, a estabilização no teu jerk, a carga no teu jerk, ela fica melhor, fica maior também, beleza? Então, esses são os componentes que estão dentro do aquecimento. E eu vou dizer porque eu estou falando que é um aquecimento funcional, porque a gente olha para todo o treino, para a necessidade dos alunos na box, a gente olha para tudo e coloca todas as variáveis possíveis, e a gente coloca um treinamento que daí por isso que muitos box de cross-training, crossfit chegam a falar assim, que o nosso aquecimento é o seu treino, porque às vezes até se vê assim, tipo, a intensidade não está tão alta quanto a levantar carga, talvez até tanta quantidade de repetição, mas a combinação dos componentes faz com que a frequência cardíaca fique um pouco mais alta. E chega a ser difícil, né? E daí vem aquela brincadeira, quando acaba o aquecimento dos nossos treinos, que o aluno vem e fala assim, já acabou, podemos ir embora, né? É muito comum a gente ouvir isso nos nossos treinos todos os dias. Bacana? Bom, galera, essas são as informações que eu quero compartilhar para vocês quanto ao aquecimento, tá? Quais são os componentes, o que você precisa fazer, né? Por que é tão eficiente, né? A musculatura toda preparada já para fazer o trabalho não só é seguro, mas torna o exercício mais eficiente, né? Eu consigo um recrutamento maior de grupamentos de fibras musculares durante o treino, porque a musculatura está preparada para isso, né? Então, essa é uma maneira de você tornar o seu treinamento seguro, eficiente e principalmente motivante. Daí ele fica legal, a galera gosta, né? E o bacana, né? Sempre mudando os exercícios, né? Quando eu trabalho com uma modalidade que ela tem diversas modalidades inclusas numa só, eu não consigo ficar
ficar fazendo a mesma coisa sempre. Então eu sou obrigado a toda hora ser altamente variado. Isso gera uma motivação muito bacana na galera. A galera gosta de chegar, o que tem hoje para o treino, né? De ter aquela ansiedade de chegar, dar uma lida no quadro, já acessar o aplicativo para saber o que vai ter. Beleza? Galera, muito obrigado por continuar nos acompanhando, tá? Vocês vão encontrar mais conteúdos nossos no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá bacana, porque já temos bastante vídeos lá no nosso canal de vídeos do YouTube. Não se esquece de chegar lá no YouTube, se inscrever no canal lá, dar um like nos nossos vídeos, que sempre que a gente colocar alguma coisa nova de informação e conhecimento compartilhado, você vai ser avisado, beleza? Galera, um abraço a todos e até a próxima.